Boa tarde, telespectadores. Mais de 30 graus dentro deste pavilhão municipal de Ponte de Lima para receber então a 43ª edição da Taça de Portugal, numa altura em que, através do seu monitor, pode seguir então parte do aquecimento, quer da equipa do Porto, quer da equipa do Benfica. Percursos diferentes no que toca a campeonato, à Liga Europeia e à Taça de Portugal. Portugal equiparados numa altura em que reentra a equipa do Benfica. Benfica que é detentora do título, Benfica que a última vitória foi conquistada perante o Sporting na época transata em Vila Franca de Xira, numa vitória por 3-0. Quanto ao Porto, conquistou o último troféu, a Taça de Portugal, na época 2012-2013, também aqui perto, cerca de 30 km, naquela que é considerada por muitos a Catedral do Hóquei em Patins. Fala então do Municipal de Barcelos, numa vitória por 5-3 ante a equipa da Oliveirense. Estas duas equipas defrontaram-se há cerca de 2 edições atrás. Foi em Turquel em que o Benfica venceu por um concludente 8-3. Numa altura em que estamos a ver então a equipa do Porto, que é a equipa visitada: Telmo Pinto, Jorge Silva, Rafa, Nelson Magalhães, Edu Bosch, Reinaldo Garcia, Vítor Hugo, Álvaro Moraes, Gonçalo Alves, Hélder Nunes, Guilherme Cabestany é o treinador da equipa dos azuis e brancos. Quanto à equipa de arbitragem, a recolha incidiu num árbitro de Aveiro, outro de Lisboa. Cá está a entrada do Futebol Clube de Porto com Edu Bosch na frente, ele que está de saída após 18 épocas. Diziam então equipas de arbitragem Joaquim Pinto e Miguel Guilherme. Quanto à equipa do Benfica, Pedro Henriques, Walter Neves, Diogo Rafael, Carlos Nicolia, Jordi Adroer, Marco Torra, João Rodrigues, Guilherme Trabal, Tiago Rafael, Miguel Rocha. Pedro Nunes é o treinador do Benfica. Ora, Pedro, na equipa do Porto, pode igualar o Benfica em caso de vitória, uma vez que tem mais um troféu do que o opositor desta tarde, o Futebol Clube do Porto. Ou seja, a equipa do Benfica com 15, o Porto com 14. O que é que se pode esperar deste clássico entre Porto e Benfica? Boa tarde, Zé, boa tarde a todos os ouvintes. Aquilo que nós podemos esperar certamente é um grande espetáculo de hóquei. Frente a frente, duas das melhores equipas nacionais. O Benfica, como nós já tivemos a oportunidade de dizer ontem, à procura daqui de fazer a tripla desta época. Já venceu o campeonato, já venceu a Liga Europeia, hoje predestina-se a tentar vencer a Taça de Portugal. Do outro lado, vai encontrar uma equipa que tem, como o Futebol Clube do Porto, que não se encontrou durante a fase da época, permitiu e deixou que o Benfica se distanciasse em termos pontuais na classificação, e isto relativamente ao Campeonato Nacional, mas que nesta final de temporada tem sido um Porto muito consistente, e ainda tivemos a oportunidade de ver ontem perante o Hóquei Clube de Barcelos. Foi uma equipa que soube dominar todos os momentos do jogo. Portanto, em perspectiva, aqui hoje um grande espetáculo, não fosse estarmos na presença do Futebol Clube do Porto e do Benfica. Esperamos que assim seja, esperemos que, e por isso aquilo que nós podemos aqui perspectivar é talvez um início de jogo muito mais calculista, muitos, certamente as duas equipas à espera do erro do adversário para poder sair em rápidas transições. Já tivemos a oportunidade de dizer que o Benfica, na minha ótica, é aquela equipa que melhor sabe fazer as transições ofensivas, mas não podemos esquecer, do lado do Futebol Clube do Porto, também temos jogadores extremamente rápidos como o Jorge Silva, que certamente também exploram e muito bem todos esses tipos de situações. Portanto, em perspectiva, um grande espetáculo. Esperamos que também já desejamos boa sorte ao Futebol Clube do Porto, ao Benfica, e também cabe desejar à outra terceira equipa, que também é uma equipa extremamente importante, sempre no contexto daquilo que é o espetáculo. Estamos a falar da dupla de arbitragem. Portanto, uma boa dupla de arbitragem também é aquilo que nós esperamos, que se faça um
bom trabalho e que não tenha os pequenos erros que vão cometer, porque certamente cometem erros, como os jogadores cometem erros, as equipas arbitrais também cometem erros. Esperemos é que não tenha os erros que sejam menores e que não tenham qualquer interferência no resultado, que é isso que nós esperamos, porque nós queremos é que o hóquei se cimente, e realmente tem sido uma época excelente em termos de propaganda para a nossa modalidade. O que a Bola TV tem levado até junto dos telespectadores tem sido excelentes espetáculos. Hoje, uma moldura humana que já era de esperar também a encher por completo este pavilhão, num piso muito agradável. Eu penso que as pessoas lá em casa certamente são agradados com este termos de imagens televisivas. Portanto, um jogo prestes a começar, esperemos é que seja, acima de tudo, um grande espetáculo de hóquei. E já são conhecidos então 5 iniciais da equipa do Porto, também do Benfica. Porto com na baliza Edu Bosch, depois Gonçalo Alves, Vítor Hugo, Reinaldo Garcia e Hélder Nunes. Do lado contrário, a equipa que ontem começou de início contra o Sporting, na baliza Traval, depois Tiago Rafael, Walter Neves, João Rodrigues e Marc Torra. São estas as apostas, quer de Cabestany, quer também de Pedro Nunes. Sim, uma alteração. O Benfica a manter a mesma equipa que o seu treinador Pedro Nunes ontem apresentou perante o Sporting. O Futebol Clube do Porto a apresentar duas novidades relativamente ao jogo de ontem. A inclusão do Vítor Hugo e do Gonçalo Alves, deixando de fora o Jorge Silva e o Rafa. Está tudo preparado, o início da partida, transmissão exclusiva da Bola TV desde Ponte de Lima. Jogam-se os primeiros segundos deste clássico, é a final número 43. Cá está, Reinaldo contra a tabela de fundo e o Benfica pode sair em contra-ataque. A primeira falta cometida entre Gonçalo Alves e João Rodrigues, quando este tentava sair rapidamente para o ataque. Enquanto que, olhando também para as bancadas, pode-se dizer que está completamente cheio este pavilhão municipal de Ponte de Lima, apenas por uma questão de segurança. Alguns locais da bancada que estão ali, pelo menos bem visíveis, com separação dos ditos stewards. Joga a equipa do Porto com Hélder Nunes, Reinaldo Garcia devolve a Hélder Nunes, põe em Gonçalo Alves. Benfica fecha por Marc Torra e João Rodrigues, os homens mais avançados. Remate de Hélder Nunes, defende Traval. O Porto a tentar pressionar a equipa do Benfica nestes minutos iniciais. Passa de bola para Gonçalo Alves. Hélder Nunes, remate fortíssimo, tira depois Guilherme Cabestany. E é a equipa do Benfica com Tiago Rafael a jogar para João Rodrigues, olhos nos olhos com o Reinaldo Garcia. Tenta a picadinha, mas acaba por Edu Bosch sacudir com a luva e viabilizando assim o ataque da equipa encarnada. Gonçalo e a falta, uma para cada lado. Para já, em termos de ambiente, está fantástico. Sim, o jogo bom, poderemos dizer isso, as pessoas podem dizer só com 1 minuto e meio, mas nota-se já que as duas equipas rápidas à procura do golo, o Futebol Clube do Porto a ser mais incisivo nesta fase inicial, portanto, em perspectiva aquilo que nós dizíamos, um bom jogo. Há pouco víamos Fernando Claro ladeado por Manuel Azevedo, o diretor financeiro da Federação de Patinagem de Portugal, também Fernando Graça, ele que é o presidente adjunto e também o presidente do Comitê Europeu de Hóquei em Patins. Joga Marc Torra a dar para João Rodrigues. Este novamente para o espanhol, está no prolongamento da área do seu compatriota Edu Bosch, tira o número 47, vem o minhoto Gonçalo Alves, Hélder Nunes. E cá está, as provocações do costume, mas faz parte desta festa, a final da Taça de Portugal. Joga Reinaldo, Vítor Hugo a ser incluído no 5 inicial. Ninguém previa a entrada deste jogador e aqui a falta sobre Tiago Rafael, rapidamente cobrado.
A equipa do Benfica tenta organizar-se para a saída, para o ataque. Joga Torre, atrás para Tiago Rafael. Este é Walter Neves. Próximo da tabela de fundo, João Rodrigues a receber a bola. A combinar com o capitão, a bater contra a tabela lateral e a bola a sobrar para Marco Torre. A marcação de Vítor Hugo e também de Reinaldo Garcia. Tenta a esticada de meia distância o número 14 da equipa do Benfica. Para já o jogo está em estudo mútuo, as duas equipas nestes minutos iniciais. Sim, o Benfica agora a explorar mais um pouco a posse de bola, porque como nós tínhamos a oportunidade de dizer nos primeiros 2 minutos, o jogo teve um pouco mais rápido e agora foi o Walter Neves que quando tomou posse da bola disse aos seus colegas para tocar e lá está o Benfica a perder a posse de bola por esgotar os 45 segundos. Talvez não agradado com a situação inicial que o jogo que o Futebol Clube do Porto estava a colocar, pôs um bocadinho de travão para não entrar no ritmo que o Futebol Clube do Porto pretendia para este início de jogo. O jogo leva 3 minutos e meio da primeira parte, 0-0 entre Porto e Benfica. Final 43 da Taça de Portugal, a segunda prova mais importante. Joga Gonçalo e a possibilidade agora, porque há ali um falhanço de Traval também a facilitar as coisas a Vítor Hugo, mas não foi célere na abordagem ao lance. Ainda a equipa do Porto com Reinaldo a perder momentaneamente a posse de bola. A jogar para Vítor Hugo. Este a dar para Helder Nunes, bate contra João Rodrigues, sobe a bola ainda para o jogador da equipa portista, esticada, defende o Traval. O remate foi de Helder Nunes, ainda a aguentar o número 78. Vai tentando descer Gonçalo Alves. Houve já quem lhe chamasse o príncipe perfeito. O Benfica com uma defesa muito assertiva, não dá muitas possibilidades à equipa do Futebol Clube do Porto e o Porto a sentir as dificuldades de entrar na zona defensiva do Benfica. Já o Benfica ontem tínhamos gostado da forma como defendeu e hoje a entrar também bem nessa vertente do jogo. E agora um remate fortíssimo de Helder Nunes, quando do lado do Benfica diziam a dupla de arbitragem, fazia um gesto mesmo do banco que o Porto já tinha esgotado o tempo limite, os 45 segundos, mas assim não entendeu quer Joaquim Pinto, quer Miguel Guilherme. Segue o jogo com a bola para Reinaldo. João Rodrigues a cair, tenta sair agora Gonçalo Alves a perder-se perante Walter Neves. Agora a escolher o pior sítio para fazer a abordagem à baliza de Traval. Sim, lá está o Porto a ganhar a bola na sua zona defensiva, a colocar logo na frente no Gonçalo. Sabemos que o Gonçalo, temos a oportunidade de dizer que o Gonçalo é um jogador muito virtuoso e que também tem um faro muito forte pelo golo. Procurou logo 1 para 1, só que não foi feliz, a bola fugiu-lhe e o Walter Neves acabou por levar vantagem. Continua o Porto no ataque agora com Vítor Hugo a perder-se por trás da baliza do guarda-redes. Será a bola e Benfica quem avança para a área, tira, insiste Torra. Ainda o Benfica com João Rodrigues, roubo de bola por parte de Gonçalo Alves, 3 para 2, atenção, à esticada, sai forte, mas deslocado em relação à baliza de Guilherme Traval. Insistência da equipa do Porto, bom trabalho, bola no ferro, o remate e a bola no ferro da baliza de Traval. O Porto melhor neste início de jogo, mais acutilante, mais forte. Olha o Porto, e agora mais forte à procura do golo, e agora numa jogada individual do Helder conseguiu tirar o jogador de marcação da frente, a fazer um remate forte e a bola estrondosamente a bater na trave. E agora com um bom trabalho, um pormenor delicioso de Gonçalo Alves a tentar levantar a bola por cima do guarda-redes Guilherme Traval, mas a não conseguir colocar a bola no fundo da baliza do Benfica. Porto no ataque novamente contra a tabela. Agora não entendi este passe do Vítor Hugo, mas considera Miguel Guilherme que há um toque que acaba por desviar. Cá está, é aqui, neste lance em que a bola é devolvida pelo
ferro da baliza, e depois nesta jogada aqui a Vítor Hugo não conseguir ultrapassar o número 10 da equipa encarnada. Mais uma esticada, Walter a cair sem falta, assim considera Miguel Guilherme. Sim, o jogo está bom, está um jogo muito forte. E é bom, nós tínhamos dito que em perspectiva tínhamos um grande espetáculo e realmente as equipas a não defraudar as expectativas criadas. Agora é o Futebol Clube do Porto, muito mais cutilante à procura do primeiro gol. Rafa e Telmo Pinto preparados juntos de Cabestany. Vão entrar, são as primeiras opções para o treinador do Futebol Clube do Porto. Benfica com João Rodrigues próximo da tabela do fundo, a perder agora para Reinaldo Garcia, a tentar passar, não consegue, recupera ainda a bola, a dar para o Hélder Nunes, deixa para trás Marco Torres, esticada e a bola próximo, houve ali um bruá como que já festejar o golo da equipa do Futebol Clube do Porto. Porto novamente com Reinaldo, esticada, defende, a recarga pode surgir, mas já havia ali um toque do jogador do Porto, assim não entendeu o árbitro Miguel Guilherme, nenhum outro. Joaquim Pinto, e no seguimento do lance acaba pelo jogador do Benfica cometer a falta. Cá está a última jogada, o remate, a defesa de Traval, e depois já praticamente apertado, Vítor Hugo não consegue dar o seguimento ao lance começado por este homem, Hélder Nunes. Joga o Porto dentro da meia pista, o Porto a tentar subir as suas linhas, o Benfica a não deixar o Porto sair com a bola. Choque entre Walter Neves e também Garcia, bola para Marco Torres, leva consigo Rafa e a falta assinalada por Miguel Guilherme. E há muitos protestos do lado do banco de suplentes da equipa do Futebol Clube do Porto em relação a esta jogada. Não me parecem ter razão, mas... Não tem razão nenhuma, falta, o árbitro houve uma falta inicial, o árbitro tentou dar a lei da vantagem, mas acabou o jogador do Benfica voltar a sofrer falta e ele vem a assinalar, portanto, até agora, num jogo que também não é fácil, devido à rapidez que tem a equipa de arbitragem, até o momento muito assertiva em todas as decisões. Agora um remate do meio, a distância de Marco Torres, mas a bola com muita altura. Carlos Nicolia e Adroer vai responder Pedro Nunes. Após as substituições operadas também no Porto, entrada de Telmo Pinto e Rafa para a saída de Vítor Hugo. Não, Vítor Hugo está lá. É o Dinécio que tinha começado, o Rafa. Se o Gonçalo Alves... É o Gonçalo Alves, é isso mesmo. Gonçalo Alves a sair e o número 57, Reinaldo Garcia. Agora um mau passe, tentava a combinação Hélder Nunes com Rafa, recupera a bola, Walter Neves na passada, tenta o remate, mas defende o guarda-redes do Futebol Clube do Porto. A saída de Marco Torres e João Rodrigues, o habitual. Entrada de Nicolia Adroer, entrada de um argentino e um espanhol para a saída de um espanhol e um português. Sim, mas o jogo está bom e a intensidade com que o Futebol Clube do Porto meteu no jogo a obrigar os dois treinadores a fazer substituições um pouco mais cedo, se calhar com aquilo que poderia ser previsto ao normal. Mas com a intensidade que os jogadores estão a colocar no jogo, que para mim é um pouco surpreendente em função daquilo que eu tinha perspectivado para o início do jogo. Se recordar, eu tinha dito no início que talvez íamos ter as equipas um pouco a estudarem-se mutuamente, a ver que o espera do erro. Não. Para bem do jogo, o Futebol Clube do Porto assumiu o jogo na forma ofensiva, o que provoca também depois mais um desgaste constante. Mas o Benfica é demonstrar aqui que é uma equipa bem estruturada em termos defensivos,
e certamente à espera do seu momento para poder desferir algum golpe na equipa do Futebol Clube do Porto. Há pouco foi o remate de Rafa para a grande defesa do Traval. Agora é o Benfica com o Tiago a tentar passar, não consegue. No primeiro, a bola vai sobrar ainda para Adroer. O Benfica carrega com o Nicolia a tentar o passe para Adroer. Recupera Hélder Nunes, espera pela subida de companheiros. O remate sai ao lado, mas torto e com muita altura. Mais um lance perigoso da equipa do Futebol Clube do Porto, uma situação de vantagem de 3-2. O Hélder preferiu o remate porque tinha os corredores laterais ocupados e bloqueados pelos dois jogadores do Benfica, e o Hélder fazer um remate perigoso, saiu ligeiramente ao lado. Empatados também em termos de falta, 5 para cada lado. A falta foi agora cometida sobre o Carlos Nicolia. Adroer a jogar mais atrás para o capitão Walter Neves. E agora Nicolia vai ficar ali queixoso, caiu, queixar-se de que foi tocado por Telmo Pinto. E rapidamente o número 5 do Porto tentou colocar a bola fora para que, cá está, a defesa e no seguimento. E aqui o lance. Penso que foi um lance casual. De momento fiquei com a ideia que o Telmo, o stick do Telmo bateu nas coxas do Nicolia, mas foi um lance absolutamente casual. Porto com bola próximo da face lateral esquerda da área do guarda-redes Guilherme Traval. O remate de primeira de Hélder Nunes é não acertar com a baliza do Benfica. Sai Tiago, entra Diogo. Com uma segunda linha, apenas fica Traval e Walter Neves da equipa que começou o jogo. Do lado contrário, o Porto também apenas com Hélder Nunes e Vítor Hugo, para além de Edo Bosch. É a sexta falta do Futebol Clube do Porto. Estamos a caminhar para a primeira parte, a primeira metade da primeira parte. Nada resulta do livro. E o Porto, atenção com Vítor Hugo a tentar o remate já em queda. Depois acaba por embrulhar-se com Nicolia, mas sem falta. E na saída para o ataque, Walter Neves tenta a sorte. O remate é estrondoso. Acaba por embater quando recuperamos o lance em que Vítor Hugo remata já em queda depois, juntamente com Nicolia, chocam contra a tabela de fundo. O Benfica, nesta altura, tem a posse de bola com Adroer. Leva 6 golos na competição. Este é Walter Neves, vem em Diogo. Novamente para Walter Neves. Tenta organizar. Tentou o passe, a bola bateu no stick de Hélder Nunes. Tenta arrancar em velocidade. Vai para a esticada, defende. E o Benfica pode aproveitar. Nicolia à esquerda, tem Walter Neves. Vai para a esticada, defende. É do Bosch. Temos jogo. Temos. Belíssimo jogo, belíssimo espetáculo. Duas equipas constantemente à procura do golo. A qualidade também dos jogadores também assim o diz. Vimos agora um contra-ataque produzido pelo Benfica depois de ser o Futebol Clube do Porto numa transição ofensiva rápida também a procurar o golo. Portanto, as duas equipas constantemente a aproveitar algum erro do adversário em termos posicionais para procurar desferir uns contragolpes e procurar chegar ao golo, porque é o que o jogo está a precisar realmente, é do golo, porque a emoção está ao rubro, um pavilhão fabuloso, com as duas claques a puxar por ambas as equipas, portanto espetáculo fabuloso, falta só o golo. Eu lembro para a equipa do Porto, atenção, não compreendeu agora uma jogada estudada. Rafa fica parado, recupera a equipa do Benfica. Depois no contra-ataque fica dona e senhora da situação, a formação azul e branca, com Jorge Silva já em pista. Vem para as zonas interiores e a falta de Rafa sobre Walter Neves. E 55 é aqui a falta de Jorge Silva sobre Walter Neves. E o jogo já prossegue com Diogo a não entender-se com Carlos Nicolia. Esticada de Jorge Silva por cima da baliza
E a falta favorável à equipa do Benfica, porque saiu alta, saiu acima do 1,5 m permitido. A recolocação de bola por parte da equipa do Benfica. Joga Walter, Diogo, Carlos Nicolia, o argentino, a tentar agora o remate a meio da meia pista do Futebol Clube do Porto. Na resposta ganha Rafa sobre Adroer. Ainda Rafa, a picadinha, acaba por perder momentaneamente a bola, acaba por cair, não há falta, segundo a indicação de Miguel Guilherme. E é o Porto quem pode aproveitar a vara. Lá está, simulação, o remate. Foi pior agora com o Reinaldo não conseguir. Penso que não foi a melhor solução. Tinha o segundo posto, um companheiro preferiu o primeiro na tentativa de surpreender o guarda-redes Guilherme Traval. Sim, acaba por embater. Sim, é um lance habitual em alguns jogadores. Quando todos esperam o passo ao segundo posto, eles aproveitam para fazer e surpreender o guarda-redes com o remate logo ao primeiro posto. E muitas vezes são felizes. Temos o caso do Hélder Nunes, que é um jogador que faz muito bem este tipo de situação. Por isso o Reinaldo Garcia procurou surpreender o Traval, mas valeu também a grande experiência do Traval e não por cá. Mas o jogo continua intenso, muito forte, e por isso aquilo que nós íamos dizendo para que esteja mais perfeito, aquilo que nós estamos a assistir é só o golo. Que é o que falta, mas agora as duas equipas estão muito bem no campo, e o Benfica, como nós temos a dizer, em termos defensivos, a demonstrar aqui um grande trabalho daquilo que foi a sua consistência ao longo de toda a época. O jogo está interrompido porque da falta cometida sobre o jogador do Benfica ficou úmida aquela zona e por isso teve que ser limpa. Jogo que vai ser reatado com livre para a equipa do Benfica. E também aproveita Joaquim Pinto para fazer a troca de bola. Ontem já aconteceu também nos dois jogos devido ao calor. E aqui num bom pormenor de Adroer, à meia volta, a tentar colocar a bola fora do alcance de Edu Rocha, mas a colocar em perigo as hostes do Futebol Clube do Porto. Demora na... Sim, Zé, desculpa, já ontem tínhamos falado sobre esse aspecto, que é a questão da troca de bola, com o calor que se faz sentir aqui no pavilhão. Com o tempo a passar, a bola vai ficando mais mole e vai agarrando. E os jogadores começam a sentir isso, a deixar de sentir a bola no stick. Quando assim pedem à equipa de arbitragem que troque a bola, porque sempre que há a consonância dos dois capitães, isso vai acontecendo ao longo do jogo. Segue a bola com a equipa do Benfica. Diogo para Walter Neves, procura espaço, descobre Nicolia. Passa por trás da baliza de Edu Bosch, fecha o primeiro posto, ao segundo ainda, tenta a recarga e já praticamente sem preparação, o jogador é encarnado a colocar a bola fora, tentou colocar que a bola saiu muito ao lado. Porto responde com Rafa, Porto, Jorge Silva, olhos nos olhos com Nicolia, o segundo é Diogo Rafael, Reinaldo Garcia, Calmo Pinto. E com Walter Neves, a bola contra a tabela. Ainda o número 5 da equipa do Futebol Clube do Porto não surge. Atenção, o remate depois de ter passado por Nicolia. Jorge Silva ganhou posição, rematou, mas defesa fácil para o guarda-redes da equipa do Porto. E agora é a grande penalidade, assinala Miguel Guilherme nesta investida de Carlos Nicolia na área do guarda-redes Edu Bosch. Vamos esperar pela repetição. Não é Joaquim Pinto quem marca a grande penalidade, sem margem para dúvidas. Foi o jogador, ou melhor, o Miguel Guilherme quem assinala de pronto a grande penalidade, e Marco Torra tem a possibilidade de converter em golo este livre, ou melhor, esta grande oportunidade através de uma grande penalidade, um penalti a 8:50 do final da primeira parte.
cá está Marc Torra, dois espanhóis, cara a cara, Torra a bater de fundo, é do Bosch, não marca, e depois ainda a tentar sair no contra-ataque a equipa do Benfica, mas acaba por o Porto recuperar terreno. Olha, Zé, recuperando, pareceu muito bem assinalada a grande penalidade, porque é o Jorge Silva que comete a falta sobre o Carlos Nicolia, e aqui o Miguel Guilherme estava na mesma posição que nós, estamos aqui de cima a ver aquilo que nós vimos, portanto uma grande penalidade bem assinalada. E agora o Porto. Benfica cresceu nos últimos minutos, com o Porto a comandar as operações nos primeiros minutos da partida. Está equilibrado o jogo. E agora a falta é a 9ª falta do Benfica, a próxima dá livre direto. Recordo que a equipa encarnada já falhou uma grande penalidade. Marc Torra não conseguiu converter em golo esse castigo máximo a 8:44. O Porto está com apenas 7 faltas contra 9 da equipa do Benfica. Isto demonstra a grande intensidade que o jogo tem tido nesta primeira parte. Ainda há 8 minutos, a quantidade de faltas, mas tudo faltas necessárias em termos defensivos, porque a velocidade e a intensidade do jogo colocado pelas duas equipas é de tal forma enorme que, em termos defensivos, os jogadores por vezes veem-se com alguma dificuldade. E agora Gonçalo quase perde a bola numa zona proibitiva, ficava isolado o Diogo Rafael, depois conseguiu redimir-se. Porto ainda no ataque com Telmo, marcado por Walter Neves, não dá espaço ao número 5, este é Reinaldo Garcia, procura espaço, entra na área, Porto está à beira do jogo passivo, atira a baliza de Traval. Volta ao Porto a tentar sair para o ataque e cá está a 10ª falta assinalada, e numa altura em que há um time-out, Pedro, pedido por Guilherme Cabestany. Sim, é um momento, repara, já voltou novamente ao jogo o Gonçalo Alves, é sinal de repetitividade e de que os treinadores são forçados a fazer devido à intensidade do jogo. Agora o jogo vai reatar-se com a 10ª falta e vai colocar o livre direto a favor do Futebol Clube do Porto. E neste jogo, como está, as bolas paradas também podem ter influência no desfecho final. O Benfica já falhou uma grande penalidade por intermédio do Marc Torra. Agora vamos ver quem vai ser o jogador que vai estar na cara do Traval. Pensamos e apostamos nós, não sei, poderá ser o Gonçalo Alves, mas repara que com a entrada do Nicolia, o Benfica tornou-se uma equipa mais perigosa. Já está. Podemos ver aqui o Jorge Silva bem. E depois falhar o espanhol, ou melhor, defende o outro espanhol, é do Bosch. Possibilidade do Porto então inaugurar o marcador. O Benfica teve a possibilidade de grande penalidade, agora a 10ª falta. Ontem Hélder Nunes a marcar também um dos golos e foi de livre direto a 10ª falta. A não dar hipótese a Ricardo Silva, agora tem Guilherme Traval, o número 78 da equipa do Futebol Clube do Porto. Joaquim Pinto vai ali conversando com Guilherme Traval, o número 10 encarnado. Indicação, cá está. O Hélder Nunes vai partir para a bola, o número 78 perante o 10 do Benfica. Cá está, a puxar primeiro para o lado esquerdo, tenta e o golo da equipa do Porto. Grande golo, grande pormenor do número 78 da equipa do Futebol Clube do Porto. E é a festa azul e branca nas bancadas do pavilhão municipal de Ponte de Lima. Grande trabalho individual. O Hélder já ontem foi assertivo na forma como marcou o livre direto. Hoje também, podemos ver aqui na repetição, ele faz uma picadinha ao guarda-redes, tirando da frente, levando a bola um pouco mais longe daquilo que era a capacidade do Traval poder chegar a ela, e depois faz um gol belíssimo e feito.
O Porto, por aquilo que tem feito nesta primeira parte, a justificar o gol, como o Benfica também já tem justificado também a possibilidade de chegar ao gol. Agora, nós há poucos dias ouvi um treinador de futebol dizia que o futebol não precisava ter golos para ser um grande espetáculo, e era isso que estava a acontecer. Este espetáculo que estamos aqui a assistir hoje é seguramente dos melhores que nós temos assistido nesta época que está a terminar. Pormenor delicioso de Hélder Nunes na cobrança deste livre direto que dá para já a vantagem aos comandados de Guilhem Cabestany. Vencem por 1-0 a 7 minutos do final, e eu recordo que o Benfica teve num stick de Marco Torra a possibilidade de marcar. Atenção, Porto no ataque, tenta prensado Gonçalo Nunes com Walter Neves, 3 jogadores sobre o número 77, e o Benfica quem sai, Nicolia, vai para a esticada, ameaçou, leva consigo Jorge Silva a dar atrás, era bem jogado agora por Carlos Nicolia, o argentino, a descobrir. É uma jogada que no Benfica vê-se muito, e atenção agora com Walter Neves, com possibilidade depois de uma boa troca de bola entre Adroero e Walter Neves. Muito bem o Benfica a reagir ao golo no sentido positivo, procurando logo chegar ao golo, e depois por nó delicioso do Nicolia num passe para o primeiro posto para o Adroero, mas valeu a excelente concentração do Hélder a tirar o pãozinho da boca, se me permite a expressão, ao Adroero, mas e depois na sequência o Benfica recuperou a bola e ficou o Walter na cara do Ed Bosch, e o Ed a mostrar aqui realmente que também os anos não passam por ele, e a fazer uma primeira parte também de grande qualidade. Estamos a caminhar para os últimos 5 minutos do jogo. Uma vez mais o Benfica a aproveitar a possibilidade de atirar a baliza de Ed Bosch, mas o passe sai mal. Atenção, uma má recepção, Porto através de Jorge Silva, falha, mas um falhanço clamoroso na defensiva encarnada. Sim, houve um passe longo do Floco do Porto. A interseção é aqui, a interseção do Chiquinho não é a melhor, acaba por Jorge Silva ficar na cara, e depois subitamente a tentar fazer um chapéu ao trabalho, que penso que não está bem. Não, porque foi chamado já Pedro Henriques. Não sei o que está passado com o número 10 da equipa do Benfica, mas rapidamente foi chamado o número 1 do Benfica, Pedro Henriques, que está também de saída por empréstimo ao Reus. Vai juntar-se com o companheiro de equipa Marco Torra na próxima temporada. O jogo está parado, cá está Pedro Henriques, o número 1 da equipa do Benfica, vai para o lugar de Guilhem Trabal. Sim, algo não sabemos se foi agora durante o jogo, se ele já estaria tocado com alguma pequena mazela, e agora com o jogo, em algum movimento mais brusco que tenha intensificado essa lesão. O que facto é que o Benfica vê-se forçado a fazer uma substituição num lugar que por norma não é tocado, mas o Pedro Henriques é um guarda-redes também experiente, não tem jogado muito porque realmente tem o trabalho, mas é um guarda-redes que certamente não vai ser por aí que o Benfica vai ficar fragilizado. E o jogo vai ser reatado, cá está nesta altura a bola com o número 4 do Benfica, Diogo Rafael, pressionado por 2 jogadores, Hélder Nunes e também Gonçalo Alves. O passe sai para Adroero, mas mal, à segunda consegue recuperar o espanhol. Põe mais atrás com o Nicolia, vai para a esticada, e a falta, a 11ª do Benfica. É numa jogada, uma falta atacante do Benfica. Olha, é os chamados bloqueios. Eu não sei se o termo é o correto que digam, um bloqueio cego. É um jogador do Benfica que se coloca nas costas do Floco do Porto, provoca-lhe a falta. É um bloqueio que não é permitido nas regras, e aquilo que eu tenho a dizer é que a equipa de arbitragem nestes primeiros 20 minutos vai ser muito assertiva em todos os lances. Atenção à perda de bola por parte da equipa do Porto 3, depois do ressalto, ainda o passe, e um falhanço, e a grande penalidade, porque o jogador do Porto está caído, fica inconsolável Gonçalo Alves, mas é perentório uma vez mais. Miguel Guilherme a assinalar. Vamos esperar pela repetição para tirarmos a limpo se há falta ou não de Gonçalo Alves
para que seja marcada esta grande penalidade, assim sendo é a segunda do jogo. Olha, podemos ver na repetição, porque o jogador penso que está no chão aqui agora, vamos ver se ele tocou na bola. Daqui não se consegue ver se ele toca na bola. Se ele tocou na bola é grande penalidade. E o árbitro foi muito perentório. Este é o tipo de lance que temos de dar o benefício da dúvida à equipa de arbitragem. Não conseguimos ver. O árbitro está muito bem colocado, é muito perentório. O Miguel Guilherme a marcar, portanto temos que aceitar a decisão da equipa de arbitragem. Nicolia, pouco foi Marco Torra, agora é o argentino campeão do mundo. Carlos Nicolia perante Edu Bosch. Já se mexeu e a defesa, a recarga e o golo do Benfica depois da defesa de Edu Bosch na recarga. Carlos Nicolia a considerar. Mas não, o golo vai ser invalidado. E é falta porque saiu um jogador do Benfica da área antes de o jogador, ou melhor, de Carlos Nicolia. Vamos ver se temos essa imagem para esclarecer. Aqui é a grande penalidade. Aqui o árbitro tinha que mandar repetir a grande penalidade porque o Edu já se tinha mexido antes de marcar. Depois disso é o jogo em pinto no outro lance que acaba por... Mas Miguel Guilherme, pela indicação, dá-lhe a bola para o centro, validando o golo. E depois, no seguimento desse lance, e atenção que vai haver azul para Jorge Silva e para Pedro Henriques. Não, olha, para Trabal, que entretanto já tinha entrado, então ver se tinha sido algum problema com o equipamento. Aqui para esclarecer um pouco a análise que faz. Na marcação da grande penalidade, o árbitro deixou executar. E aqui há dois pormenores de análise. Se o árbitro viu que o guarda-redes se mexeu, teria que mandar repetir, não viu. E o que acontece é um jogador do Benfica que sai antes da marcação, depois do Nicolia marcar, o árbitro acaba por anular o lance para marcar a falta a favor do Futebol do Porto. Portanto, coisas difíceis de análise. E cá está, é a resposta. Primeiro a Jorge Silva, quem não chega para lá em Trabal, responde Trabal, e por isso o árbitro da partida, um dos árbitros da partida, Joaquim Pinto, a colocar então os dois jogadores, neste caso o guarda-redes do Benfica e Jorge Silva, excluídos 2 minutos da partida. Regressa então um de cada lado, volta a entrar Pedro, o guarda-redes Pedro Henriques, e do lado do Porto é Vítor Hugo quem reentra no jogo. Olha, e convém... E começa a aquecer o jogo. Sim, mas aqui a equipa de arbitragem, na minha ótica, é estar bem, depois dos anos terem ali aquecido um pouco, se podemos dizer, há esta troca de mimos, então para serenar um pouco os anos acaba por dar um cartão a um jogador de cada equipa. E aqui convém explicar a algumas pessoas menos atentas que as equipas não vão jogar com menos um jogador de campo. Como for um cartão azul para um jogador de cada equipa, as equipas têm a questão de poder voltar a meter mais um jogador, porque aqui a questão da paralidade é importante. E o jogo está parado, Pedro, porque o Pedro Nunes chamou um dos árbitros, Miguel Guilherme, para esclarecer qualquer tipo de dúvida que tinha. Sim, é aquilo que nós dizemos, é para pôr mais um jogador em campo. E o jogo vai prosseguir com livre para a equipa do Porto. A bola é colocada no vértice superior da área do guarda-redes Pedro Henriques, porque está excluído então Guilherme Trabal e também Jorge Silva. Retira um jogador de campo, quer o Benfica, ou neste caso o Benfica fica com 2 de campo. Então passou-se algo mais algum jogador do Benfica que levou azul que nós não nos apercebemos. Eu sinceramente não vi. Alguém estou a olhar para aqui, vejo ali Trabal e também Jorge Silva. E o Porto a jogar com superioridade em termos de elementos. Bola para Rafa. Estamos a 3:45. Agora um remate de Helder Nunes, fortíssimo na perna de Adroer. Escorrega Adroer. Ainda Helder. O melhor Gonçalo Alves, o passe de Helder Nunes. Vai insistir o Porto.
número 78, Rafa. 3 jogadores que estão chamados à seleção de Portugal. Gonçalo, ainda Gonçalo, tenta a picadinha, ainda Gonçalo, remate e a defesa de Pedro Henriques. Carrega o Porto, nova vaga de ataque. A equipa do Benfica fechada dentro da área de Pedro Henriques. Rafa, Gonçalo, o remate por baixo e a defesa hesita. Pedro Henriques à segunda consegue afastar. E o Porto pressiona porque não há soluções para o Benfica sair. Atira a bola para longe, Adroer. Sim, isto levanta-se a questão. Eu não queria focar muito nisto, mas é a questão que eu já tinha falado em outras questões anteriores. É a questão do número mínimo de jogadores em campo. Eu penso que já tivemos na final da Liga Europeia entre o Benfica e o Oliveirense, com equipas a jogar só com 3 jogadores de campo, incluído o guarda-redes. Eu penso que não é bom para o jogo que estávamos a assistir. E o golo do Porto, marcado por Gonçalo Alves. O Porto marca, o Porto faz o segundo quando o Benfica joga com 3 unidades. Reentra Marco Torra e a 2:32 do final da primeira parte. Mais uma explosão de alegria do lado azul e branco. Com a marcação do segundo golo, ninguém segura os Super Dragões, que acabam por vir quase dentro do ringue. Cá está o festejo dos adeptos e também de Gonçalo Alves. Sim, uma existência, o Futebol Clube do Porto a aproveitar a vantagem numérica que tinha em campo para chegar ao golo, para ser um golo feliz também pelo ressalto, mas aproveitaram bem para se adiantar no marcador, colocando agora mais pressão na equipa do Benfica, porque com 2 bolas de diferença, o Futebol do Porto procurará saber gerir melhor. Atenção que o Porto não aproveita, pode aproveitar o Benfica, o remate sai mal, pode aproveitar agora o Porto. Isto parece um elástico, a bola está tanto de um lado como do outro. Joga Hélder Nunes, espera, entra Vítor Hugo e o Benfica também coloca João Rodrigues. Já está tudo equilibrado. A contagem quando o Luís Peixoto, que é o terceiro árbitro, algo se passou ali junto dos bancos. Vai conferenciar com a dupla de arbitragem, chama Miguel Guilherme e Joaquim Pinto, através de intercomunicadores. Estão lá juntos, mas de qualquer das formas é mesmo através de intercomunicador. A ver, vamos o que é que sai dali daquela decisão que vai ser tomada. 1 minuto e 40. Vejo Franklin também, Aristides, Meireles do lado do Benfica. Olha, eu penso que poderá ter desnecessário. Não, mas poderá ter havido com a entrada dos jogadores antes do tempo, porque o Franklin está a mostrar aos árbitros o papel que normalmente é distribuído ao delegado, para que com o tempo em que os jogadores podem entrar. Penso que deve ser isso que eles estão a conferenciar para esta situação. Um jogo que estava a ser um belíssimo espetáculo. Esperemos que não seja estragado e manchado com esta situação. Segurança reforçada no pavilhão municipal de Ponte de Lima. Não se tratasse também de um jogo de risco elevado, não sendo este um clássico entre Porto e Benfica. O Porto vence por 2-0, mas o Benfica também poderia ter já marcado, primeiro de grande penalidade, depois também de livre direto, marcou através de Carlos Nicolia, mas não foi validado porque foi descortinada uma falta e não foi sancionado o golo à equipa comandada por Pedro Nunes. Continua então essa conferência a 3 entre Joaquim Pinto, Miguel Guilherme, Luís Peixoto, a equipa de arbitragem, a dupla de arbitragem mais o terceiro árbitro, e Pedro Henriques vai voltar novamente à pista. Está ali também Guilherme Trabal. E o que é que vai sair
daquela conversa entre os 3 árbitros, Pedro? Pois é assim, Mas é com não os tempos, isto tem a ver com o tempo. Tem a ver com o tempo, só pode Porque eu vejo o João Alexandre também do lado do Benfica com os tais ditos papelinhos, que é por causa dos tempos. Vi também Franklin Paz, por isso tudo tem a ver. Vamos recuperar então os golos, porque o golo é o sal de qualquer modalidade. Aqui a falta que dá então esse livre direto muitíssimo bem marcado, exibição perfeita de Hélder Nunes. Sim, o Hélder a mostrar aqui toda a sua virtuosidade, a fazer um gol belíssimo efeito. Não esperava travar com esta. Sim, é que ele não. puxa primeiro para o lado esquerdo, depois vem para o lado direito, ele espera com um remate por baixo, pela leitura que faço, e depois levanta a bola, e já não digo sem ângulo, mas já descaído sobre o lado direito. O ataque do Porto acaba por colocar a bola entre a luva e o poste esquerdo da baliza do espanhol. Sim, bem, agora... E depois é o segundo gol. O segundo gol, eu penso que aqui o Gonçalo acaba por ser feliz ali no ressalto. É o ressalto, mas faz parte. O Gonçalo aproveitou ali uma pequena hesitação do jogador do Benfica, aproveitou de 1 para 1 para fazer uma picadinha. Mas agora aqui a questão é que qual é a decisão que a equipa de arbitragem está ali a tomar, porque só eles sabem que nós aqui de cima não conseguimos perceber e ouvir o que eles dizem. E aqui continua então, agora é Walter Neves com Luís Peixoto, também lá está o delegado, um dos delegados do Porto, outro do Benfica, e continua uma confusão quando era desnecessário. Alguém errou, é certo. Vamos esperar para saber então o que vai resultar daquilo. O certo é que estamos a 1 minuto e sensivelmente 40 segundos, 1:39 para fechar a primeira parte. Marcou Hélder Nunes de livre direto, e depois o 2-0 com o selo de Gonçalo Alves. E é festa do lado da equipa do Futebol Clube do Porto. Uma das bancadas estão então os adeptos do Futebol Clube do Porto, do outro lado adeptos do Benfica. O jogo está há muito parado e vai ser reatado o jogo. Vai ser reatado o jogo com Luís Peixoto a pedir calma, quer ao lado do Porto, quer ao lado da equipa do Benfica. Esta é uma transmissão exclusiva da Bola TV a partir do pavilhão municipal de Ponte de Lima. É o clássico que fecha então a época desportiva. Depois vamos ter no próximo mês de julho, de 11 a 16, o Campeonato da Europa que se vai realizar em Oliveira de Azemães. Para já, Joaquim Pinto e Miguel Guilherme diz que vai então ser reatado então o jogo. Enquanto que o cronómetro vai ter ainda não está tudo esclarecido. Volta Luís Peixoto a falar com o Aristides, o delegado, um dos delegados desta equipa do Benfica. Cerca de 40, 1:39. Isto nada acaba por quebrar o ritmo também ao jogo. Mas são os pequenos erros que por vezes se cometem. E agora o jogador da equipa do... E é um jogador do... Eu sinceramente perdi-me no... Não, porque se é um jogador do Benfica que entra indevidamente,
Teria que, penso, de não estar a dizer nenhuma informação, teria que ser um cartão vermelho para o treinador do Benfica e para o jogador que entrou indevidamente. Se eles estão a retomar sem exibição de algum cartão... E cá está, o Porto com 4, o Benfica volta a ter 3 unidades. Olha, o jogo que está parado é porque voltaram atrás na decisão e puseram o tempo. Repara, o tempo não está a ser contado, não sabemos quanto tempo, e retomaram para não terem que exibir os cartões que eu estava há pouco a falar, porque no lance do golo, da grande penalidade, é uma boa decisão da equipa de arbitragem. Agora, o jogo teve parado alguns segundos para repor a parte como ia dizer, da decisão da equipa de arbitragem. O jogo teve parado alguns segundos, voltou atrás como se nada passasse, e porque tinha essa possibilidade nos 5 minutos poder voltar atrás. Portanto, é sempre decisões difíceis, e para nós adeptos, e os adeptos dificilmente não percebem, porque a nossa modalidade está cheia de regras e de armadilhas, me permite a expressão, e que também não é fácil para as equipas de arbitragem por vezes tomar decisões. Joga-se então o último minuto, com um remate agora de Reinaldo Garcia, com a bola a sair ao lado quando o Porto esgotava os 45 segundos. Aventura-se agora Tiago Rafael, perdido no meio de 2 jogadores azuis e brancos, Vítor Hugo e também Reinaldo. Rafa, Vítor Hugo a colocar em Reinaldo. Fecha o Benfica com um triângulo. Corre a reentrada do quarto, ou melhor, o quinto jogador da equipa do Benfica, Walter Neves. E a 22 segundos o Porto tem a posse de bola. Vence por 2-0. Primeiro golo apontado por Hélder Nunes de livre direto, o segundo por Gonçalo Alves. E é a 12ª falta. Estamos então a queimar os últimos cartuchos desta primeira parte, os primeiros 25. Está praticamente jogada a primeira parte da final entre Porto 2, Benfica 0. Ronaldo na área, a defesa de Traval. E o jogo vai então, ou melhor, a primeira parte vai terminar. E aí está, o final do primeiro tempo no pavilhão municipal de Ponte de Lima. Para já fazer a diferença, Hélder Nunes e Gonçalo Alves a dar vantagem aos comandados de Cabestânio. Porto sai para o intervalo a vencer por 2-0. Não saia do seu lugar, vamos ter notícias bola extra no intervalo deste encontro. Já voltamos para a segunda parte deste clássico entre Porto e Benfica. Então, até já. De regresso então a Ponte de Lima para conferir então aquilo que se passou ao longo dos primeiros 25 minutos e projetando então a última parte, quando revemos os melhores momentos. Este é o lance que acaba por dar o primeiro golo à equipa do Futebol Clube do Porto. É a 10ª falta do Benfica, que chamado a converter Hélder Nunes. Gonçalo Alves sofre aqui a falta de Diogo Rafael, a indicação da 10ª falta, e depois o número 78, como já vamos ver na repetição, primeiro a fazer uma abordagem à baliza e depois a levantar a bola e a atirar por cima da luva e também da caneleira do guarda-redes Guilherme Traval. É este o primeiro golo. E depois também numa saída rápida para o contra-ataque, com alguma sorte também à mistura, porque a sorte também se procura, acaba por Gonçalo Alves estar no sítio certo, na hora certa, para conferir e fazer o segundo. Sim, este lance que vimos agora, tentou fazer uma picadinha, colocar a bola por baixo do Pedro Henriques. Eu penso que a bola sofreu ali um pequeno ressalto e acabou por entrar. E o Futebol Clube do Porto, fazer jus à excelente primeira parte que fez. Foi a equipa que, na minha opinião, entrou melhor em campo, com velocidade e com intensidade de jogo, provocando grandes desgastes no Benfica. O Benfica, que, defendendo bem, procurou também sempre responder. Acabou com a entrada do Nicoli e do Adroer, o Benfica equilibrar o jogo nessa segunda parte da primeira parte. Por isso, um jogo
que depois acabou por ter nas bolas paradas as decisões, porque numa grande penalidade bem assinalada para a equipa de arbitragem, Marco Torra não consegue desfetear o guarda, o Edu Bosch, e acaba por ser o Hélder Nunes na marcação do livre direto, numa execução exímia, a fazer 1-0. Depois entrou-se ali num momento de algum frisson com os cartões azuis mostrados. Confesso que não vi quem foi o segundo cartão azul à equipa do Benfica, por isso a equipa do Benfica a jogar em inferioridade numérica em alguns minutos, e depois a sofrer o 2-0, e aí acabou por ser um pouco confuso, porque o Benfica, com 2 jogadores, só começava a contar o segundo tempo dos 2 minutos da segunda discussão. A partir daí acabou por algum erro certamente de comunicação, um jogador do Benfica entrar antes do tempo. Aqui, por isso a interrupção do jogo, a conferência dos árbitros, certamente aquilo que nos dá a prazer é que a equipe a mesa que acaba por assumir o erro, e quando assim é, as equipas não são penalizadas, acaba por voltar atrás os segundos que o jogador teve em campo, a reposta, e por isso nós a vantagem. E agora perda de bola para o Benfica, e que grande defesa, que displicência por parte do João Rodrigues, mas também há que tirar o chapéu a Edu Bosch, porque faz uma miraculosa defesa. Sim, o Benfica logo no primeiro lance a conseguir isolar o João Rodrigues numa perca de bola no jogador do Futebol Clube do Porto, mas valeu realmente aqui, pareceu-nos a grande intervenção do Edu Bosch. A equipa do Porto leva 8 faltas, o Benfica mais faltosa, formação encarnada. O Porto vence por 2-0, golos de Hélder Nunes, Gonçalo Alves. Benfica troca a bola dentro da meia-pista do Futebol Clube do Porto, espreita a possibilidade de Marco Torra, dá atrás, Walter Neves, encosta mais para o lado direito, Tiago Rafael mete para a área, tira com a luva Edu Bosch. Vítor Hugo a conduzir a bola no ataque do Futebol Clube do Porto, atrás, Hélder Nunes, espera para tentar colocar a bola ao segundo poste, era para a entrada de Vítor Hugo, mas acaba por ser interceptada a bola pelo jogador encarnado, e é o Benfica quem volta novamente para dentro da meia-pista. O Benfica a assumir o jogo, o Porto a jogar no erro, digamos, do adversário. Sim, agora poderá-se inverter um pouco os papéis. O Futebol do Porto a jogar com a vantagem que tem no marcador, certamente a recuar as suas linhas defensivas, a deixar. E cá está, uma perdida, uma grande defesa, porque a execução é sublime por parte de João Rodrigues, e acaba por, depois de uma perdida de bola por parte de Gonçalo Alves. Sim, mas isso é fruto, as percas de bola, lá está, é aquilo que nós por vezes dizemos, os jogadores também cometem erros, por isso os árbitros também são seres humanos, como nós também por vezes também os cometem, por isso é que nós temos que também ser equilibrados por vezes quando analisamos as decisões. Agora, como nós dizemos, nesta segunda parte será certamente um Futebol Clube do Porto um pouco mais na expectativa, a deixar que seja o Benfica a procurar e a correr riscos, para que o Futebol Clube do Porto lançar rápidos contra-ataques, como este que vimos agora, a tentar ser feliz e a dilatar o marcador. Gonçalo, bem jogado agora para Vítor Hugo, perde, recupera a bola ainda o Hélder Nunes, a dar para a esticada de Gonçalo Alves contra Walter Neves. O Porto continua próximo da baliza de Guilherme Trabal. Eu digo Guilherme Trabal porque não, Pedro Henrique está no banco. Eu fiquei aqui à Nora, como se costuma dizer, porque parecia-me ser então Pedro Henriques, mas não, é mesmo o Guilherme Trabal que está na baliza do Benfica. Porto no ataque, Vítor Hugo a vir de trás da baliza para a zona lateral, a tentar colocar à meia volta, mas há uma falta assinalada por Miguel Guilherme. Foi esgotar de tempo os 40 segundos de ataque, coisa que não vimos na primeira parte. O Futebol Clube do Porto, neste início de segunda parte, talvez dentro daquilo que nós tínhamos vindo a dizer, o Futebol Clube do Porto a explorar os erros do Benfica, e quando isso não acontece, a ter o máximo tempo de posse de bola e esperar em termos ofensivos que o tempo decorra. E a falta assinalada no ataque da equipa do Benfica, mas a falta contra o Futebol Clube do Porto é a nona
falta. Joga Marco Torra. Walter Neves procura espaço, mete na área. Atenção para o remate à meia volta. Muito apertado, Marco Torra ainda conseguiu ganhar espaço para rematar à meia volta, mas defesa fácil. Insiste o Porto agora com Hélder Nunes. Defende, Traval, carrega Hélder Nunes. Perante Walter Neves, a experiência também do número 2 e capitão encarnado. A fazer a leitura e a dar para o João Rodrigues. Entende-se com o Marco Torra. Tentou a devolução, há um primeiro toque. E a equipa do Benfica vai tentando aproximar-se da baliza. A recuperação de bola de Hélder Nunes, 2-1. Tiago Rafael está na frente. Ainda o passe a sair de Gonçalo Alves, mas já não havia ninguém para dar seguimento a este passe. Olha, é isto que o Futebol do Porto espera para esta segunda parte. Defender bem, esperar por um erro ofensivo do Benfica para lançar rápido. Vimos agora uma situação de 2-1. Em que a decisão do Gonçalves acabou por não ser a melhor e perderam uma boa chance de levar perigo junto à baliza do Travão. E agora mais uma possibilidade do Porto chegar ao 3-0. O remate a sair de Hélder Nunes acaba por embater no jogador do Benfica, acaba por a bola também não chegar à baliza, acaba por passar mesmo por cima do travessão de Guilherme Traval. E o Benfica vai tentando responder. Passo rasteiro para desvio na área de João Rodrigues. Não chega o número 9 da equipa do Benfica. O Porto também não faz melhor. Acaba por ficar a bola à disposição de Walter Neves. Mais uma esticada para a área. Tira Rafa. Insiste o Benfica. Com Tiago Rafael. Tentava jogar para a área de Edu Bosch. E volta o público a acordar. Volta a acordar as duas claques a puxarem, quer para o lado do Porto, para o lado do Benfica. Rafa a conduzir a bola. Telmo Pinto. Tenta subir. O Porto a fazer a circulação de bola. Hélder Nunes a jogar mais atrás. Tem 5 segundos para tirar a bola. Telmo Pinto passa na diagonal, longo. Entrada de Rafa. Levanta Rafa na área com Marco Torra. Contra-ataque do Benfica. Passe de Walter Neves. Entrada de Tiago Rafael. Deixa atrás para Marco Torra. Novamente o capitão encarnado. O jogo passa praticamente pelo número 2 da equipa do Benfica. E agora uma perda de bola de Tiago, pode custar caro à equipa encarnada. O passe para o 58, remate. A bola depois na recarga de Rafa, a bola passar próximo do poste direito de Travão. Olha, vamos ter uma segunda parte também de grande intensidade. Agora é notório o fogo do Porto a dar as despesas do jogo ao Benfica. Para surpreender, e o Benfica fazer o seu papel, está a perder, tem que correr riscos e por isso o seu treinador já preparou-se. Penalti não, é simulação de Telmo Pinto, a 10ª falta da equipa do Futebol Clube do Porto. Aqui neste lance não há falta e por isso, por via disso, a falta é assinalada pela simulação do número 5 do Futebol Clube do Porto, e o Benfica, através de Jordi Adroer, tem a possibilidade de reduzir. Olha, é um dos momentos importantes para o Benfica nesta segunda parte. Teria sido aquele lance de João Rodrigues logo aos 14 segundos, não conseguiu reduzir. É um lance tão importante porque o Benfica, fazendo gol, reduz e volta a entrar. Se está dentro do jogo, reduzindo para uma bola diferente, relança-se novamente na busca do empate. Cá está então o livre direto para a equipa do Benfica. Adroer perante Juan Inácio Edu Bosch. Autorizado o jogador do Benfica. Cá está Adroer perante o guarda-redes. O remate e a defesa. O Benfica não consegue marcar de bola parada. E nisto muitas das vezes faz a diferença num jogo. Não, muitas das vezes não, faz sempre, se me permite, faz sempre, mas aqui o Edu muito bem, não se deixar iluminar com a colher e contra a colher,
do Adroer a manter-se sempre na posição, podemos ver na repetição, o Adroer faz uma colher, uma contra-colher, o Eda manter-se depois, como o Adroer acaba por descair muito pelo lado direito, a ficar sem ângulo, e o Edo a fazer hoje, certamente, se calhar o último jogo pelo Futebol Clube do Porto, e a mostrar aqui realmente a grande exibição e o grande talento que foi este guarda-redes ao longo destes anos na equipa do Futebol Clube do Porto. Agora a equipa do Benfica em alguns ressaltos com a Adroeda a receber o passo, já desenquadrado com a baliza. Ainda o espanhol perante Rafa. Inacreditável como Kim Pols, o selecionador espanhol, tendo em conta que o campeonato português é se não a melhor liga do mundo, não levar este jogador. E que bom é, digamos, para Portugal, porque estamos perante um grande jogador. O Benfica agora numa saída rápida para o contra-ataque. Walter Neves com um remate fortíssimo contra a tabela de fundo. Porto responde com o Vítor Hugo. O Porto não arrisca, joga pela certa, pelo menos tenta os passos. Bem me diz aqui, mais uma falta cometida sobre o jogador do Porto. Volta Reinaldo Garcia para a pista. Sim, fruto daquilo que nós dizemos, o Benfica atrás do prejuízo, tem que subir as suas linhas, tem que criar os seus riscos, e o Futebol Clube do Porto vai gerindo a procurar a tirar partido em todas essas situações. Nicolia, agora numa abordagem à baliza, não consegue passar. Porto com o Vítor Hugo, estica-se todo, defende Traval. Defendeu Traval numa oportunidade do Benfica, defende Babacho e praticamente na jogada seguinte é Traval que evita também maus maiores para a sua baliza. E agora Benfica pode marcar, o passe sai do lado direito do ataque, o remate por cima de Adroer, falta do espanhol sobre Garcia, Reinaldo Garcia, assinalado por Miguel Guilherme. Mais um choque e agora é a 15ª falta do Benfica. Duas faltas praticamente na mesma jogada. Quando revemos este ataque do Benfica, é uma perdida por parte de Adroer, mais uma vez em grande. Juan Inácio Edu Bosch. Sim, o jogo partido, fruto da subida do Benfica, o jogo está partido e para os adeptos e para o espetáculo é realmente gratificante ver aquilo que nós estamos a assistir hoje. Um grande espetáculo com duas grandes equipas e certamente com incerteza até ao final no resultado. Hélder Nunes que marcou o primeiro. Está dada a indicação, lá vai o número 78 para a baliza. Vai tentar colocar agora, desta vez não consegue marcar. Não consegue marcar o número 78 da equipa do Futebol Clube do Porto. Desta vez Traval esteve melhor do que Hélder Nunes. Sim, o Hélder agora tentou surpreender, não fazendo nenhuma colher, nenhuma picadinha, tentou colocar a bola ali por baixo da mão direita do Traval, mas este estava atento e, portanto, a manter o Benfica ainda mais perto de procurar o golo, porque a motivação também se dá aos jogadores atacantes com as defesas dos guarda-redes. Joga o Porto, próximo da área da baliza, próximo da baliza do guarda-redes Traval. Agora um passe desconchavado, sem nexo, de Hélder Nunes. Intercepta Carlos Nicolia. O argentino a tentar a picadinha perante Reinaldo Garcia. Walter Neves. Roubo de bola por parte de Hélder Nunes. A ganhar sobre um adversário. Agora com um remate enrolado de Reinaldo Garcia, a defesa do guarda-redes Traval. Algumas perdas de bola em sítios, digamos, proibidos e que podem valer golos, mas quer de parte a parte. Sim, mas isso é natural, é fruto da forma como está o jogo, por isso, com o pressing que os jogadores do Benfica fazem, a abertura, por vezes o passe não sai tão bem para o colega, e por isso é normal, por vezes. Depois é o calor, é o desgaste físico, que estes jogadores já tiveram ontem um jogo também bastante intenso, e podemos ver agora o Hélder com alguma câmara
Por isso é sinal realmente do esforço físico que os atletas fazem. Por isso a rotatividade dos dois treinadores fazendo sempre refrescar a equipa. É notório agora que nesta paragem o Pedro Nunes a colocar em campo pela primeira vez hoje o Miguel Rocha, é fruto da rotatividade que os dois treinadores vão fazendo na gestão física dos seus atletas. Assistido então Gonçalo, ou melhor, Hélder Nunes, e é Jorge Silva quem vai para o lugar, o Telmo Pinto, quem vai para o lugar do número 78. O jogo esteve parado. Estamos a 14:55, muito tempo ainda para se jogar no pavilhão municipal de Ponte de Lima, local escolhido pela Federação de Patinagem de Portugal para a realização desta prova. Ontem as meias finais com a vitória do Porto perante a equipa do Barcelos e também uma goleada do Benfica perante o seu velho rival da segunda circular, o Sporting Clube de Portugal. Dois jogos que foram acompanhados na íntegra por parte da Bola TV, que teve a exclusividade da transmissão desta Final Four. Joga Nicolia, pormenor, atributos deste jogador, mas também a perder-se em demasiadas fintas. O Porto agora com Telmo Pinto a cair na área, mas sem falta. Insiste. A formação azul e branca, Jorge Silva a dar para o Reinaldo. Barulho ensurdecedor no pavilhão municipal de Ponte de Lima. Jorge Silva curto para Reinaldo Malea Garcia. Novamente para Garcia. Adianta para o Jorge Silva. Adroer segue as pisadas ao número 8 da equipa do Futebol Clube do Porto. Telmo Pinto. Rafa. Reinaldo. Uma simulação. Roda perante Carlos Nicolia. Joga para aqui na área. Para Jorge Silva. Remate à meia volta. Desvia em Adroer, mas o árbitro assinala uma falta. Rapidamente cobrado o livre para a equipa do Benfica. Vai Nicolia numa ação individual. E agora falta de Rafa sobre Carlos Nicolia. Imprevisível. Nada sabe o que pode sair do stick deste jogador. Sim, o virtuosismo é enorme e por vezes tem que se correr da falta. Elas existem precisamente para isso, desde que sejam faltas dentro das leis do jogo. Nada a dizer sobre o jogo completamente. Segue a bola com Rafa. E Pedro, ainda muito tempo para jogar, 2-0. Mesmo assim, o espetáculo está vivo, está interessante. O jogo está esticado, como se costuma dizer. Está uma grande final, digna de realmente das duas equipas, um grande espetáculo, com momentos diferentes no jogo, o Futebol do Porto que entrou bem, de vantagem, e agora saber gerir o tempo, a posse de bola, à espera sempre do erro do Benfica, como vemos agora uma entrada do Carlos Nicolia a criar um desequilíbrio, que o Futebol do Porto aproveita para tentar fazer o golo, e eu penso que o golo que possa haver pode ser certamente muito importante, porque se for o Benfica a reduzir, entra na discussão e na procura certamente depois do golo do empate. Se for o Futebol Clube do Porto a fazer o 3-0, vai complicar muito a vida ao Benfica na recuperação no marcador. E joga a equipa do Porto, ou melhor, vai conduzir a bola Telmo Pinto, geado por perto por Adroer. Este é Jorge Silva, olhos nos olhos com Miguel Rocha, ele que veio para o lugar de Diogo Rafael, que não entrou bem nesta final. Sim, mas certamente poderá voltar ao jogo, e isso é sempre uma incógnita daquilo que são os jogos. Pelo menos o calor mexe com os jogadores, já faz adiantado da época, há todo um conjunto de fatores.
Por isso é normal, mas o plantel do Benfica é tão vasto, porque são um jogador que não está tão bem, tem outros, e por isso a competitividade é sempre importante. E numa altura em que há um time-out pedido por Pedro Nunes, uma falta agora cometida sobre o Reinaldo Garcia. Quem foi o autor dessa falta foi Miguel Rocha, o jogador do Porto. Tentou sair pela tabela, acaba por ser derrubado e o árbitro assinala a falta, à paragem técnica. O público está entusiasmado, nomeadamente do lado do Futebol Clube do Porto, com esta vantagem de 2-0. Porto que já não vence o troféu há cerca de duas épocas. A última foi em 2012-2013 em Barcelos, numa vitória por 5-3, enquanto que o Benfica venceu em Turquel o Porto por 8-3, tendo vencido também na época passada a equipa do Sporting Clube de Portugal por 3-0. O jogo então vai prosseguir com livre para a equipa do Futebol Clube do Porto. Praticamente 11 minutos e meio. Estamos a meio da segunda parte. Autorizado para que volte a rolar a bola. Joga Gonçalo Alves com Hélder Nunes. Perante o Adroer, ganha uma linha de passe. O Porto a tentar gerir, mas ainda falta muito tempo. Mas a gerir o tempo. Agora Gonçalo Alves a tentar ali passar por dois adversários. Vira-se. Joga com o Telmo, ainda dentro da sua meia pista. Porto à beira do jogo passivo. Vai rematar, não. Não houve remate e o Benfica agora pode aproveitar. Há um patinho de Telmo Pinto, propositadamente ou não, e agora há falta. Mas propositadamente ou não, o árbitro Joaquim Pinto manda prosseguir. Olha, o jogo é muito bem colocado. São lances sempre difíceis. Repara, este é um jogo até para a equipa de arbitragem, não é um jogo fácil, é um jogo muito difícil devido à intensidade, tudo o que está em jogo, mas tirando um ou outro lance, a equipa de arbitragem tem acertado muitas vezes, ou quase todas elas, nas decisões, mas são sempre decisões difíceis, é como esta agora, é bola no patinho, é patinho na bola, portanto são decisões difíceis que por vezes nós temos que aceitar, e só quem lá anda dentro é que sabe aquilo que eu posso estar a dizer. Agora com Nicoli, que me parece bastante cansado, também o calor é intenso, depois de um jogo como ontem, também intenso, e por isso acaba também por se refletir no jogo desta tarde. Muitas das vezes ele consegue fazer aquilo que muitos tentam, mas também não conseguem fazer. Agora a perder algum discernimento no passe, a recepção do Porto, com o passe também a não sair primeiro, vai à segunda, Gonçalo Alves na tentativa de colocar em Jorge Silva, e o jogo agora está mais esquisito. É o desgaste físico, repara, o tempo vai passando, o Benfica o jogo entrou nos últimos 10 minutos, o Benfica ainda não conseguiu marcar, e por isso procura desesperadamente, no bom sentido da palavra, chegar ao gol para reentrar na discussão, e o Porto mais tranquilo, o tempo e o resultado joga a seu favor, portanto a fazer uma segunda parte mais tranquila em função daquilo que tem sido o jogo. E agora golpe duplo, mas que grande atrapalhação, que grande confusão junto do guarda-redes da equipa do Futebol Clube do Porto, numa altura em que há um pedido de time-out, pelo menos pareceu. Não, há indicação para troca apenas de bola e também para que seja limpa a pista. Pedro, aqui estamos a ver no banco onde está Guilherme Cabestany, o técnico catalão do Futebol Clube do Porto, depois de ter estado em Itália. Ele que é considerado como Pep Guardiola do futebol, assim o apelidaram alguns catalães, se é verdade ou não, o certo é que tinha essa alcunha. O treinador agora do Futebol Clube do Porto. 2-0, Gonçalo e Hélder Nunes. Hélder Nunes marcou de livre direto, 10ª falta
depois praticamente a fechar 3 minutos do final da primeira parte. Gonçalo Alves a ter tempo para rematar para o fundo da baliza do guarda-redes do Benfica, Guilherme Traval. Carlos Nicolia a tentar empurrar a sua equipa para a frente, ali a desequilibrar-se, também o cansaço a apoderar-se, e quando o cansaço se apodera também o discernimento já não é tanto. Nicolia na área, agora na tentativa individual, e Pedro Nunes pela expressão a pedir calma aos seus jogadores quando estamos a rever novamente essa imagem em que o Nicolia vai da tabela lateral para a zona central e tenta fazer o remate, a tal chamada picadinha. Porto no ataque, agora com o Gonçalo a perder-se alguns segundos, algum tempo do remate. Quando o tentou fazer já foi tarde e perdeu-se também uma oportunidade. Agora o Porto a tentar segurar Carlos Nicolia, recuperação de bola, uma má recepção por parte de Gonçalo, que estava de costas para o passe de Jorge Silva, e falta atacante. O Benfica leva 16, o Porto acaba por fazer a 13ª falta, e é Hélder Nunes com Gonçalo. Tinha em Portugal o capitão encarnado no ressalto, a bola ainda para Gonçalo Alves. Joga Reinaldo, passe para Hélder Nunes, por baixo o golo do Porto. Um lance parecia praticamente inofensivo, que começa a ser construído junto da tabela lateral, a passar por um adversário e depois, praticamente sem marcação, Hélder, o príncipe perfeito, a fazer então o terceiro golo a 7:51 do final da partida. Sim, um lance individual, o jogador de futebol do Porto a aproveitar a subida dos jogadores, e vemos aqui uma jogada individual, depois só com uma mão a surpreender o Traval e a bola a passar por baixo, por meio das caneleiras, e o Futebol do Porto com 8 minutos ainda para jogar a ter aqui um adiantamento no marcador, colocando muita pressão no Benfica, e agora vamos ver se o Benfica já estava com pouco discernimento nesta fase do jogo, porque estava a procurar individualmente chegar ao golo. Vamos ver como é que o Benfica vai reagir, e aqui é a questão que nós colocamos. Tem que querer mais riscos, isto é um jogo que termina hoje, é uma final que tem que haver um vencedor. Agora o Benfica, subindo mais, criando mais riscos, também acaba por provocar na sua zona defensiva mais aberturas para que o Futebol Clube do Porto possa chegar com maior perigo à baliza de Traval. Portanto, o Benfica certamente à procura, insistentemente, de procurar ainda o resultado, porque nós sabemos que a nossa modalidade é muito fértil neste tipo de situações. É uma modalidade que 3, 4 bolas, com o tempo ainda que falta para jogar, o Futebol Clube do Porto não se pode dar ainda por vencido, vai ter que ainda lutar muito para conseguir travar as investidas que certamente o Benfica vão procurar fazer. Lá está, então, o remate agora por parte do jogador da equipa do Benfica, Miguel Rocha, a dar para Walter Neves, sobe Miguel Rocha, procura espaço, vai para a esticada, enrolada, e a bola a sair ao lado. Insiste o Benfica, está agora com Walter Neves, um passe para dentro da meia pista do Futebol Clube do Porto, rapidamente a colocar agora em Walter Neves, joga novamente para o remate de Miguel Rocha, é uma das armas deste jogador, uma meia distância fortíssima. Hélder Nunes a ganhar sobre Miguel Rocha, precisamente a rematar forte e próximo da baliza, do poste direito da baliza de Traval. E agora Torra a tentar forçar a bola no ferro, mas há falta atacante de João Rodrigues a levantar em demasia. Sim, mas antes há aqui uma boa defesa do Ed ali, com o ombro, a levantar a bola, e depois o João Rodrigues a jogar com o stick acima daquilo que a lei permite, a fazer falta, e bem o Miguel Guilherme bem posicionado a assinalar a falta. Lá está então a equipa do Porto, por intermédio de Gonçalo, passa por João Rodrigues na área,
Ainda o número 77, marcado por Walter Neves. Um jogador que os anos não passam por Walter Neves. Uma exibição perfeita, digamos, deste capitão do Benfica. O Walter é um jogador experiente, com a sua serenidade habitual no ter em campo, a colocar, mas hoje a não ser suficiente para a sua equipa, porque certamente os jogadores querem a vitória coletiva e não as vitórias individuais, que essas são para outros tipos de esportes, não para o hockey patins. Walter Neves, o Benfica mesmo a perder, ainda que acredita que é possível chegar ao empate. Cá está, a bola para a área, a defesa primeiro com a caneleira, depois com o patinho do Edu Bosch. Um passe em que não chega João Rodrigues e agora arranja-me um adjetivo para qualificar esta jogada ou tentativa de colocar a bola na frente de Traval, quando o Benfica, através de Miguel Rocha, tenta o remate cruzado, mas a bola a sair ao lado. Há pouco podia custar caro à equipa do Benfica naquela decisão de Traval. Mas repara, o Traval bem saiu da baliza para jogar, depois tentou fazer o passe para o colega, não saiu bem, falhou e interceptado. E novamente o Helder a ter que sair. O cansaço físico a apoderar-se deste belíssimo jogador, certamente é o esforço numa época desgastante, como são todas as épocas. O Helder, com o calor também que se faz sentir, com a intensidade do jogo de ontem e de hoje, tirar alguma mazela. Esperamos que são situações anormais, que depois de recuperar, passado alguns minutos, se o treinador assim o entender, poderá voltar ao ringue para dar o contributo à sua equipe. O jogo, uma vez mais, interrompido a 5:47. Jogo que vai prosseguir, mas sem antes ser limpa uma zona da pista. E Edu Bosch aproveita para vir limpar a máscara. Edu Bosch, que está então de saída na próxima época, vai estar numa equipa minhota, Juventude de Viana. Depois de ter passado 18 anos, ou 18 épocas pelo Futebol Clube do Porto, também do Benfica, já o disse, Pedro Henriques e Marco Torra vão deixar o clube. O Pedro Henriques apenas por empréstimo ao Reus, e volta a jogar-se com mais uma falta assinalada por Miguel Guilherme, a falta de Marco Torra sobre Reinaldo Garcia. Benfica a encurtar o espaço à saída do Futebol Clube do Porto. Cá está, recuperação de bola para a área, tira Reinaldo Garcia, Miguel Rocha a procurar zona de tiro. E repare, o Benfica a procurar um jogo direto, colocar dois jogadores na cara do Edu Bosch para haver a meia distância, procurar chegar à baliza. Atenção, bem isolado Gonçalo Alves, e que grande defesa do guarda-redes do Benfica. Ainda toca com a luva, porque senão a bola entrava na sua baliza. Que grande defesa o guarda-redes Guilherme Traval, o catalão do Benfica. Benfica que tem a bola, é Miguel Rocha, curto, Marco Torra a bater. Ele que ontem inaugurou o marcador, quando o jogador do Porto, mais um, está caído, é Gonçalo Alves. Vai ter mesmo que ser assistido. São as câmaras e também acaba por queimar ali algum tempo. Numa altura em que o Benfica tenta tudo, porque não atira e nem pode atirar a toalha ao chão. Sim, claro que não, mas isto, repara, é o desgaste, e por isso é normal. A intensidade que nós tínhamos dito que o Porto colocou logo desde o primeiro minuto, também a fazer-se ressentir agora nesta segunda parte. Mas isto é uma modalidade, e ainda bem que assim é, que permite constantes alterações e mudanças.
nos seus jogadores, por isso não é nada de grave para os seus técnicos, porque no banco tem jogadores também de grande qualidade que possam substituir os colegas. O Benfica estica a manta, mas acaba por descobrir a cabeça, e a prova disso foi neste lance em que por pouco o jogador do Porto não ficava uma vez mais de frente para Guilherme Trabal. Sim, mas isso é fruto do resultado, é aquilo que nós dissemos há pouco. O Benfica, nesta segunda parte, foi a equipa que teve que correr riscos, porque é a equipa que está em desvantagem, e por isso o Futebol do Porto a jogar com essa vantagem, à espera do erro, para procurar fazer gol. E agora, que grande perdida por parte de João Rodrigues. Pareceu-me que a bola terá desviado no jogador do Futebol Clube do Porto, assim não entendo. Miguel Guilherme fica pela reposição de bola para o Porto. 3-2 com o Reinaldo. Garcia a não arriscar, a vir para trás, a dar para Telmo Pinto, este a pôr em Rafa. Adianta para Vitor Hugo, devolução para Rafa. Dois homens na cobertura, João Rodrigues e também Marco Torra. Acaba por não encontrar nenhum companheiro. Fica a bola à disposição de Miguel Rocha. Vai para a esticada e o golo do Benfica. Que grande tiro que sai do stick do número 44. Lá está o Benfica a reduzir para 3-1, mas que grande esticada. Sim, olha, eu tenho algumas dúvidas, a bola não é desviada ali para o João Rodrigues, repara ali. São lances difíceis, mas não pensamos que foi direto agora aqui pela repetição. O Benfica, faltam 3 minutos e 50 segundos para terminar, e o Benfica com este golo vai certamente intensificar o lance e vai intensificar o seu jogo. Relança o jogo este golo de Miguel Rocha, salva as linhas, atenção, bola lá para próximo da tabela de fundo, com Rafa a tentar segurar, Jorge Silva, Vitor Hugo, devolução a Jorge Silva, tem 5 segundos, vai tentar furar e vai perder tempo, e Joaquim Pinto a dizer que é um pouco mais atrás, vai conferir também Miguel Guilherme. E sai Walter Neves, entra Nicolia, arrisca agora a equipa do Benfica, o melhor Pedro Nunes para os minutos que faltam. Sim, Pedro Nunes a arriscar tudo, a tirar um jogador mais defensivo como o Walter e a colocar o Carlos Nicolia. Portanto, neste momento o Benfica com 3 jogadores atacantes muito fortes. E agora na área a cair Miguel Rocha, muitos protestos das bancadas também. Miguel Rocha a pedir grande penalidade. Rafa. E a pressão agora do Benfica. Joga para a área. E descobre Miguel Rocha, Carlos Nicolia. Insiste João Rodrigues. Marco Torra. Miguel Rocha a bater contra um adversário. A cair. Desamparado Miguel Rocha. Consegue levantar-se, consegue ter discernimento para fazer o passe para Marco Torra. Ainda o espanhol. Geado por perto, ainda Marco Torra, ganha a posição para o remate. Diz que sente ali estorbado a ação do jogador da equipa do Benfica. Cai Jorge Silva com João Rodrigues, grande atrapalhação, e depois alguém que atira a bola lá para a tabela de fundo, para dentro da meia pista do Benfica. E o público, ou melhor, os adeptos do Benfica vão puxando então pela sua formação. Joga Miguel Rocha, mas que mais um tiro de meio da rua, acaba por embater no corpo de Hélder Nunes. Este é Marco Torra, vai para a esticada e agora a falta. Manda-se subir toda a gente, apenas fica Miguel Rocha mais atrás. Cá está o lance em que Torra primeiro com o Miguel Rocha e depois também com Torra. E não há nada, é o Marco Torra a levar demasiado o seu esforço, a tentar furar, e vai a equipa do Porto em tempo possível. Bola com Hélder Nunes.
Avança Helder Nunes, perde a posse de bola, o remate e a bola do Benfica, novamente por Miguel Rocha, é 1,50, uma perda de bola na área e o Porto, que tinha vantagem de 3 gols, apenas tem a 1 minuto e 50. Olha, e quando toda a gente pensava que o jogo estava decidido, é o Benfica que acaba por chegar, agora num erro aqui do Futebol Clube do Porto, na saída. O Benfica a pressionar, um erro na perca de bola e o Miguel Rocha a fazer o segundo gol e a relançar esta final. 1 minuto e 50 para o fim e certamente vamos ter decisão até ao final e se há poucos minutos atrás o Futebol Clube do Porto tinha uma vantagem confortável, neste momento está tudo em aberto para o lado do Benfica. Jogo novamente parado para mais uma limpeza da pista. E lá está. Dizíamos há pouco que então o técnico do Benfica, Pedro Nunes, colocou Miguel Rocha e foi na altura certa que saiu do banco, o número 44, para marcar 2 e relançar aquilo que dizíamos no jogo. Sim, o Miguel é um jovem com valor e tem uma meia distância muito forte, por isso o treinador do Benfica, eu fiz esta paragem porque o Fogo do Porto agora a acusar um pouco o aspecto também físico e as decisões a não serem as melhores. O Benfica agora a perder a bola, bem com o Marco Torra, a tentar Jorge Silva e evidente a falta assinalada e é livre direto. Protestam, há uma jogada ali junto da tabela. Vamos ver se temos a possibilidade de conferir esse lance. É junto onde estão adeptos do Benfica. A nossa realização a mostrar aqui do lado do Futebol Clube do Porto. Há pouco também víamos os adeptos do Benfica, cá estão. O calor é muito no interior deste pavilhão. E Gonçalo Alves com possibilidade então de marcar na 20ª falta. E parece-me com passo de palmas. Lá está, Gonçalo Alves vai ter autorização, o número 77, perante Trabal, a tentar um remate e o golo. O golo da equipa do Futebol Clube do Porto na 20ª falta do Benfica. A 1 minuto e 26 encurtava o Benfica em termos de resultado e na 20ª falta, com muita serenidade, o número 77 do Futebol Clube do Porto, Gonçalo Alves, a colocar a bola novamente no fundo da baliza de Guilherme Trabal. O Porto aumenta para 4 o número de golos, 4 para o Porto, 2 para o Benfica. Olha, e o Fogo do Porto, como estava a passar por dificuldades, com a obtenção do gol agora do Gonçalo pelo direto, certamente respirar um pouco mais, saber que entrar agora no último minuto com 2 bolas de vantagem e dar-lhe uma maior tranquilidade. E agora o Porto, 2 para 1 com Miguel Rocha. Jorge Silva não arrisca, o número 8 da equipa do Porto, recupera o número 44 e depois a falta assinalada, também uma vez mais com muitos protestos do lado do Benfica aqui neste lance. E é a festa nas bancadas do pavilhão municipal de Ponte de Lima, um piso com todo este calor, há muita umidade e a dificuldade para os jogadores poderem patinar. Carlos Nicolia, entramos nos últimos 30 segundos com Jorge Silva, espera pela subida, ainda Jorge Silva, cartão azul para Miguel Rocha, livre direto para a equipa do Futebol Clube do Porto. E agora travam-se ali Carlos Nicolia com Jorge Silva.
Vamos ver o que é que vai resultar daquilo. Não vai resultar coisa boa. Há um cartão, se calhar, para os dois jogadores. Isso era escusado. Agora mostra o braço o Carlos Neira Dragões. E cá está, aqui na imagem, Jorge Silva, um dos excluídos, ali a ser cumprimentado por Gonçalo Alves. E o jogo vai caminhando para o seu final. O Porto, que está muito próximo de levantar então o troféu, volta a igualar a equipa do Benfica com 15 troféus, neste caso 15 taças. O Benfica tinha vencido 15, Porto 14. Depois seguia-se o Oliveirense com 3, o Cambra e com certeza, e derivado também ao tempo do satélite, não vamos poder ter o flash. Teríamos todo o gosto em ouvir ambos os treinadores, também os jogadores que já estão escolhidos. Zé do Bosch do lado do Futebol Clube do Porto, porque está de saída desta equipa, e também o capitão do Benfica, Walter Neves, livre direto para Hélder Nunes. Cá está, 29 segundos com Hélder Nunes perante a bola, tira contra a tabela de fundo, vai tentar segurar a bola com Garcia, ainda o número 57 para Telmo Pinto, e acaba por fazer uma falta propositadamente, e lá está, muito escorregadia, acaba por cair o Hélder Nunes. E a 5 segundos o Porto é o vencedor da Taça de Portugal edição 2015-2016, e é a festa do lado azul e branco, com Edu Bosch a ser o mais felicitado. Pedro, é uma despedida, digamos, em grande. Olha, eu penso que temos que dizer que o Futebol Clube do Porto foi um justo vencedor. Foi a equipa que melhor entrou nesta partida, à procura do desgaste. E depois sabemos que nestes jogos, e com um equilíbrio semelhante, quem marca primeiro acaba por ter sempre alguma vantagem. Foi isso que aconteceu. O Benfica teve a possibilidade de se adiantar no marcador por uma grande penalidade por Marco Torre, não fez. Acabou por ser o Futebol Clube do Porto a fazer 1-0 para o Hélder Nunes, no lance que tivemos a oportunidade de ver e de rever numa excelente execução técnica. Depois, com o 2-0 ao intervalo, o Futebol Clube do Porto trouxe uma estratégia diferente para esta segunda parte. Baixou as suas linhas defensivas, deixou que fosse o Benfica a ter as despesas do jogo, o Benfica a procura do golo para cometer erros, para o Futebol Clube do Porto poder então dilatar o marcador. Foi isso que veio a acontecer, já muito perto, já nos últimos 10 minutos finais, mas antes o Benfica teve a chance de entrar mais cedo no jogo, porque logo aos 14 segundos da segunda parte, o João Rodrigues, isolado, acabou por não bater o Edu Bosch, e depois foi o Adroer na passagem do 7º minuto, também num livre direto, a não conseguir desfeitear o Edu Bosch, que quanto a mim foi um dos homens desta final. Com o 3-0 a 10 minutos do fim para o Hélder Nunes, pensou-se que estava encontrado o vencedor, mas não. O Benfica reagiu, o técnico Pedro Nunes pediu um time-out, arriscou tudo, colocou todos os seus homens na frente, colocou o Miguel Rocha na zona mais defensiva para fazer um hóquei direto e um remate. E depois o Benfica a reduzir para 3-2. E quando o Benfica poderia entrar e procurar chegar ao empate, acontece então a 20ª falta do Benfica, em que o Gonçalo Alves, a 1 minuto e meio, acaba por fazer o 4-2 e terminar aí 5 do jogo. Portanto, uma palavra também para a equipa do Benfica, que lutou, trabalhou sempre atrás do prejuízo. Foi seguramente um digno vencido. Aqui num trabalho
da equipa de arbitragem, com um erro ou outro, num jogo muito difícil de ajuizar, acaba por estar bem também no cômputo geral, de errou para um lado, errou para o outro, teve ali aquele problema. Teve aquele problema da equipa no final da primeira parte, quando o jogo teve ali interrompido por uma decisão, mas isto também é fruto da mesa estar longe dos bancos, não houve a comunicação necessária, por isso tudo se resolveu, tudo se serenou e voltou-se. Portanto, num grande jogo de hóquei patins, parabéns às 3 equipas porque dignificaram a nossa modalidade. E eu penso que não sabemos se vamos ter muito tempo ainda de emissão, porque o José, com o ambiente, penso que vai tentar ainda ouvir os técnicos, um jogador do Futebol do Porto e do Benfica. Vamos esperar que isso aconteça. Entretanto, vemos aqui um dos golos que é o 4-2 do Gonçalo Alves ao Guilherme Trabalho. Portanto, parabéns à organização, parabéns à Vila de Ponte Lima por nos trazerem este espetáculo para esta vila tão bonita aqui do Minho. E como nós dizíamos e fomos dizendo ao longo desta emissão, não queria deixar de voltar a referir o grande espetáculo que o Futebol Clube do Porto e Benfica nos proporcionaram aqui hoje, num espetáculo de hóquei digno, de 2 equipas que realmente têm excelentes intervenientes. E José há pouco dizia que não percebia porque é que Adroer, um jogador melhor marcador do nosso campeonato, não era selecionado na Espanha. Nós não temos que nos entrar por aí. Certamente, como o nosso selecionador nacional convoca aqueles que ele acha que são os 10, aí que o selecionador espanhol também o faz. Portanto, temos que respeitar sempre as decisões. Mas nós, aqui no nosso campeonato, estamos muito felizes por termos jogadores deste calibre, como o André. E penso que, Zé, já tens intervenientes junto de ti, a emissão agora é tua. Vamos então ouvir um dos obreiros da vitória do Futebol Clube do Porto esta tarde, Edu. É desta forma que o Edu põe um ponto final em 18 anos na carreira, ganhou mais uma taça de Portugal a juntar a outras tantas. Sim, pero esta é especial, é a última e a primeira do grande grupo que deixo assim aqui, que vai ser seguro que van a ganhar muitas taças e muitos campeonatos, muitas coisas. E esta queria deixar não só para os adeptos que merecem tudo, sino para o grupo, para que comece a ganhar e nunca mais pare. Onde é que está a chave do sucesso da vitória esta tarde frente ao Benfica? Foi um grande grupo, foi uma defesa impecável, jogamos com o coração, jogamos com esta gente toda a apoiar-nos. É muito difícil perder assim. Muito obrigado, Edu Bosch. Agora vamos tentar ver se conseguimos falar com o treinador do Futebol Clube do Porto. Aguardo a qualquer momento a vinda do treinador da equipa azul e branca. Vou tentar aqui junto do treinador do Futebol Clube do Porto. Cabestani não conseguiu o campeonato, conquista a taça. Ouvidos que estão 3 anos após a última conquista. O pasado é pasado, agora estamos felizes por esta taça, por este gran jogo que fizemos. Acho que fizemos um jogo muito bom e merecíamos sí o sí esta taça. Acho que esta equipa trabalhou muito durante o ano e quando se junta o trabalho com estes adeptos increíbles, o resultado é este. Esperamos continuar nesta linha e que para o ano sigam mais títulos. Muito obrigado aqui, Guilherme Cabestani, o técnico do Futebol Clube do Porto, a conquistar então a 15ª taça de Portugal ao serviço do clube da cidade invicta. Vamos tentar do lado contrário, vai ser muito difícil, não sei se temos a possibilidade de falar aqui com Pedro Nunes, a ver se nos consegue pelo menos explicar o que é que se passou. Pedro, pedia-lhe se podia chegar aqui. Pedro, justificação e o que é que tem a dizer em relação a esta partida, porque o ambiente esteve fantástico, apenas o Benfica acaba por acordar na parte final, mesmo assim acaba por... Excelente ambiente, parabéns à organização, grande jogo de hóquei patins, 2 grandes equipas,
tal como eu tinha projetado ontem. O Porto entrou melhor que o Benfica, fez um gol de bola parada. Depois penso que a partir daí até ao final da primeira parte pouco hóquei houve. Segunda parte muito disputada, o Porto mais esclarecido, com vantagem de 2 golos. Isso mesmo o permitiu. O Benfica foi sempre uma equipa que foi reagindo com algum inconformismo, mas por vezes com alguma falta de lucidez. Mas é um facto também. Fizemos algumas coisas que merecíamos ter o golo e se calhar reentrávamos na discussão do jogo. Quando diz que acordámos tarde, não, marcámos tarde. Acho que a equipa teve um desempenho fantástico, sobretudo nos últimos 15 minutos de jogo. A entrada do Miguel veio dar isso mesmo. Fomos uma equipa pressionante, obrigámos o Porto a praticar antijogo, a cair na pista, a não conseguir sair e chegar à baliza. E eu acho que nesse momento o jogo estava em aberto quando chegámos ao 3-2, mas mais uma vez, decisões que eu aceito, mas não compreendo porque não é uniforme relativamente ao jogo. Parabéns ao Porto, acaba por ser um justo vencedor, porque foi a equipa que conseguiu ser melhor durante mais tempo de jogo, mas o Benfica foi muito digno. E isto em nada mancha a espetacular época que fizemos. E obrigado aos nossos adeptos. Pegando na sua palavra, quando diz viva o hockey, isto é mesmo um viva o hockey perante esta final? Não, você não me conhece bem. Eu quando digo viva o hockey, desprestigio o hockey. Quando digo viva o hockey patins, digo com sentido e com verdade. O viva o hockey é aquilo que muita gente que anda no hóquei por vezes quer fazer do hóquei patins. O desvirtuar. Muito obrigado, fico esclarecido. Pedro Nunes, a justificar então, gostou da atitude da sua equipa precisamente já na parte final, e é a festa no pavilhão municipal de Ponte de Lima. Vai ser entregue então a Taça de Portugal à equipa do Futebol Clube do Porto. Walter, boa tarde. Boa tarde. Pergunto o que se passou para o Benfica não conseguir o triplete, não conseguir vencer este Futebol Clube do Porto? Bem, acho que o Benfica há um momento decisivo do jogo, que acaba por ser a altura em que o Porto faz o segundo gol. Nós marcamos uma bola parada. E esse lance acaba por definir um pouco o jogo. A partir desse lance andámos sempre atrás do prejuízo, na parte final acabámos por ajustar um pouco e novamente o Porto de bola parada acaba por dilatar a vantagem. Também uma certa dificuldade para patinar devido à umidade. Sim, de facto a pista, pela forma como foi pintada, criou aqui algumas dificuldades, mas enfim, isso foi para ambas as equipas. Muito obrigado. Aqui fica também esta opinião do capitão da equipa do Benfica, quando já no palanque do pavilhão municipal vai ser entregue a taça ao capitão do Futebol Clube do Porto, Juan Inácio Edu Bosch, ele que está com uma lágrima no canto do olho. Vai ser daqui a pouco que vai o Porto receber a 15ª taça no seu historial, depois de 2 vitórias. Está emocionado o número 47, Fernando Claro, o presidente da Federação de Patinagem de Portugal, cumprimenta, e é nesta altura que, ao som dos Queen We Are the Champion, é a vitória do Futebol Clube do Porto. Esta tarde no pavilhão municipal de Ponte de Lima, com 2 golos de Hélder Nunes, 2 de Gonçalo Alves, com Miguel Rocha a marcar os 2 da equipa do Benfica. Fiquem com a festa do Futebol Clube do Porto, milhares de papelinhos a cair na pista do pavilhão municipal. Antes de terminar, também um agradecimento a todos aqueles que colaboraram também nesta transmissão, e falo na Associação Desportiva dos Limianos, que souberam bem receber toda uma equipa para que nada falhasse na transmissão dos 3 jogos, com o Porto 4 e Barcelos 1 e a vitória do Benfica frente ao Sporting. Fiquem com as imagens, é a festa azul e branca.